que vão assistir esse culto em casa. Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça e misericórdia de Deus, sou servo do Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer uma palavra de fé para abençoar a sua vida, tá bom? Você que vai participar em casa, participe da mesma forma que nós vamos fazer aqui na igreja. Todo mundo que vai ouvir aqui essa pregação, vai ouvir agora com temor, com reverência. Você percebe que na hora da pregação as pessoas ficam atentas, né? Por quê? Porque elas querem aprender de Deus. Elas sabem que as mensagens que elas estão ouvindo aqui são mensagens de vida eterna. Não é porque eu estou pregando, coitado, eu sou pobre de mim, né? Ai de mim. Só que quem fala é o Espírito Santo. Enquanto eu entrego um recado, o Espírito Santo ele vai falando individualmente a cada pessoa que está aqui, e ele fala com você também, aquilo que você precisa ouvir. Então ouça aí com fé, com atenção, e Deus vai te dar vitória. Amém? O pessoal que está aqui na igreja está feliz, está na fé? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar com vocês. Nesses dias aqui, na verdade já fazem várias semanas, que eu tenho feito uma defesa da fé com a igreja. Eu tenho falado, né, o nosso irmão Judas, não o traidor, o Iscariotes, não. O Judas, que foi servo do Senhor Jesus, homem de Deus, inclusive ele era irmão de Jesus. E esse Judas, ele escreve lá na carta dele, que fica antes do Apocalipse, no versículo 3, ele fala assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, ele diz: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí, se você não entendeu, Judas está dizendo assim: irmãos, eu queria escrever para vocês e falar com vocês sobre a salvação que Deus nos deu. Só que eu estou vendo uma necessidade de escrever a vocês e exortar que vocês batalhem pela fé. Aí ele fala no versículo 4, né? Porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus e o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Irmãos, o que o Judas está dizendo é o seguinte: entraram pessoas más no meio da igreja, homens que não são usados por Deus. E esses homens estão pregando uma graça que não é graça. Tudo aquilo que vocês ouviram de nós, que nós ensinamos a vocês, esses homens agora estão falando diferente. Eles estão pervertendo o significado das nossas palavras. Por isso ele diz: eu estou escrevendo e exortando que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmão, Deus nos deu a fé. E a fé que Deus nos deu, irmão, ela continua. Amém? Inclusive é isso que eu queria falar hoje com você. Uma das coisas que você vai ouvir algumas vezes durante a sua caminhada com Deus, você vai ouvir isso de pessoas, irmão, que não têm temor de Deus, e você vai ouvir isso até de algumas pessoas que são de Deus, irmão. Algumas pessoas que são de Jesus, mas que não entenderam bem o Evangelho. Você vai ouvir algumas pessoas dizer que o poder de Deus ele parou, que ele cessou, que os milagres não são mais para esse tempo. Eu queria mostrar para você hoje na palavra, irmão, que nós podemos viver o poder de Deus, os milagres de Deus, amém? E tem outra coisa também, que na verdade é até o assunto, vamos dizer assim, principal que eu queria tratar com vocês nesse culto. Você vai ouvir algumas pessoas que nos criticam, falando de nós agora, da Igreja da Graça. Você vai ouvir algumas pessoas dizendo assim: como é que pode? Aquela igreja diz que você pode mandar Deus fazer as coisas, como se Deus fosse nosso empregado. Vocês que já congregam aqui com a gente há bastante tempo, vocês sabem que não é nada disso. Mas é bom eu dar para vocês algumas instruções, algumas palavras aqui, para isso ficar bem firme no seu coração. E quando alguém chegar e falar: como é que você acha que Deus é seu empregado, que ele pode obedecer, que você pode mandar, como é que você pode determinar que Deus faça as coisas? Quando alguém vier e falar isso, você vai explicar: não, amigo, calma, você entendeu errado. Deixa eu explicar para você o que é aquilo que a gente crê. Amém? Mas primeira coisa, olha para mim, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Você crê que ele não mudou? Você crê que ele é o mesmo?
uma coisa que nós cremos de todo o coração é que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, e Ele será eternamente. Aquilo que nós vimos Deus fazer no passado, irmão, que nós vimos Deus fazer na Bíblia, os milagres, o poder, as curas, nós cremos que nós podemos viver isso hoje. Nós cremos que nós estamos no tempo do poder, no tempo dos milagres. O profeta Joel escreveu que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Nós cremos que nós estamos vivendo nesse tempo em que Deus está derramando do Espírito dele, derramando do poder dele. Amém? Só que daí, alguns irmãos, e eu estou falando agora de irmãos, alguns irmãos, por falta de entendimento, eles vão citar 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 1 aos Coríntios 13 é aquele capítulo que fala do amor, né? É lindo. Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, eu seria como um metal que soa, como um sino que tine. Bom, o texto é lindo, mas não é para nós agora. Só que quando chega no versículo 8, 1 aos Coríntios 13, 8, Paulo diz assim, ó, o amor nunca falha. Aí ele diz, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então, alguns irmãos nossos, eles usam esse texto aqui para dizer, ó, tá vendo? O nosso irmão Paulo estava dizendo que os dons iriam cessar. Que ia chegar um momento em que não teria mais línguas, não teria mais ciência. Ciência aqui, eu sempre explico para vocês, que é aquele dom da revelação, onde Deus te faz conhecer, entender o que está acontecendo na vida de uma pessoa. É a palavra do conhecimento. Deus dá para você uma palavra daquilo que só Ele conhece, aquilo que só Ele sabe. Mas só estou explicando por cima, não é a nossa mensagem de hoje. Bom, o que eu quero que você entenda? Alguns irmãos dizem, viu, está escrito que os dons iriam cessar, que os dons iriam acabar. E eu só posso dizer uma coisa, eu concordo. Só que o problema é que eles não entenderam quando os dons irão cessar. Porque o versículo 9 diz assim, versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ninguém, irmão, olha para o pastor, não existe ninguém que saiba tudo, que vamos dizer assim, que ele seja tão usado por Deus, que o tempo todo ele esteja mergulhado na dimensão espiritual. Os dons de Deus que nós temos, eles são em parte. É a parte que Deus ele vai dando a nós, que cabe a nós, que Deus vai concedendo, conforme a necessidade. Diga glória a Deus. E conforme a nossa fé vai crescendo, nós vamos atingindo coisas maiores. Glória a Deus por isso. Só que daí no versículo 10, Paulo fala, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Olhem para mim, volto a dizer para vocês. Os dons que nós temos hoje, eles são em parte, são uma parte. Amém? Quando eu falo para você, existe a palavra do conhecimento. Não é que existe alguém que ele olha para você e só de olhar para você, ele sabe tudo da sua vida. Só quem sabe isso é o Espírito Santo. Amém? O Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas, até o coração de Deus, e ele conhece até o coração de Deus. O Espírito Santo sabe tudo sobre mim, sabe tudo a seu respeito. E quando, olha para mim, e quando a gente precisa, o Espírito Santo ele nos dá uma parte do poder dele para ajudar alguém. Já aconteceu, irmão, de gente passar na minha frente sorrindo, pastor, tudo bem, não sei o quê, e eu olhar para a pessoa e na hora eu saber, essa pessoa não está bem. Ela está sorrindo, está dando risada, mas ela está mal. E teve uma vez que eu ainda falei para uma pessoa, eu falei assim, fulano, vai ali, fecha a porta um pouquinho. Ele olhou para mim assim, chegou, não sei o que, tudo bem. Eu falei, tá, fecha a porta ali um pouquinho, volta aqui. Ele foi, fechou a porta. Aí eu falei assim, pode tirar a máscara, o que está acontecendo? Aí ele não está entendendo. Pode falar, irmão, você não está bem, o que está acontecendo? A pessoa olhou para mim, desabou a chorar na minha frente. Na hora, Deus me mostrou o que estava acontecendo com ela. Então isso, olha para o pastor, isso é uma parte do poder de Deus que Deus dá. Amém? Mas não existe. Se um dia alguém chegar para você e falar, não, porque eu só de olhar para a pessoa eu já vejo tudo. Essa pessoa ela tá errada, irmão. Não existe isso. Amém? Deus ele concede os dons. Nós temos uma parte do poder de Deus que ele nos concede hoje. E a Bíblia diz que vai chegar um dia em que tudo que é em parte vai ser aniquilado, vai acabar. Por quê? Porque virá o que é perfeito.
Irmão, não existe ninguém hoje que ele ande na rua vendo Deus, vendo os anjos de Deus. Deus algumas vezes permite que a gente veja anjos. Algumas pessoas já até viram Jesus, pessoal. Se você perguntar para mim, pastor Alex, o senhor viu Jesus? Não, eu nunca vi. Os meus olhos nunca viram o Senhor. Amém? Eu já tive experiências muito bonitas, sobrenaturais, muito fortes, mas ainda não vi o Senhor. Mas irmãos nossos já testemunharam de terem visto a Jesus com os olhos, contemplado. Mas não existe ninguém que vê Ele o tempo todo. Mas vai chegar um dia em que nós veremos. Vocês sabem disso. A Bíblia fala que nós veremos Ele. Olha o versículo de número 11. Diz assim, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12. Diz assim, porque agora vemos por espelho em enigma. O espelho aqui, irmão, é porque no tempo que a Bíblia foi escrita, não existia espelho como o que você tem hoje em casa. Tem uns irmãos que, inclusive, eu não tenho, mas tem uns irmãos, acho que mais as irmãs, tem um espelho que você coloca assim, que parece que ele te... Né, você vê todas as... Eu ia falar imperfeições, não, você vê toda a perfeição mais de perto. É ou não é, irmã? Não tem um que você bota assim, as irmãs gostam de usar para ficar espremendo o trem aqui, ficar arrancando. Coloca aqueles. Não tem um. No tempo da Bíblia não existia isso. Como é que era o espelho no tempo da Bíblia? Eles pegavam, irmãos, uma peça por exemplo, de bronze ou prata, e eles poliam. E eles iam polindo aquilo, até que você olhava e você via o seu reflexo. Mas era um reflexo embaçado. Não era perfeito como você vê hoje. Amém, irmão? Não era. As pessoas não se viam com tantos detalhes como a gente se vê hoje. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: o que nós vemos de Deus hoje é como se fosse uma imagem embaçada. Amém? Mas vai chegar um dia em que nós veremos Ele como Ele é. Mas então o veremos o quê? Face a face. Deixa eu perguntar para você, quando que nós veremos o Senhor face a face? Quando, igreja? Quando que nós veremos o Senhor face a face? Quando será? Quando a gente for para o céu. É óbvio. No dia que Jesus voltar e levar a igreja dele, irmão, nós o veremos como Ele é. Então olha para o pastor, quando chegar esse dia, eu não preciso mais de dom de revelação. Eu não preciso mais de línguas estranhas. Eu não vou precisar de dom nenhum. Quando eu chegar no céu, não vai precisar de dom de cura, porque lá não vai ter mais doença. Para que eu vou precisar orar para alguém ser curado, se a Bíblia fala que lá nós vamos comer da própria árvore da vida e as folhas da árvore são para a saúde das nações? Você nunca mais vai ter, irmão, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um resfriado, nunca mais você vai ter uma unha encravada, quanto mais um câncer ou qualquer outra coisa, nunca mais, irmão. Eu queria tanto que vocês ficassem felizes com isso, irmão. Você nunca mais vai ter uma doença. Para que você vai... Alguém lá no céu vai precisar chegar e falar, pastor Alex, faz uma oração para mim que eu já acordei com a dor na coluna. Vai ter isso no céu? Então olha para mim, lá no céu os dons irão cessar. Mas eu pergunto a você, já veio o que é perfeito? Já veio? Ainda não. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar no versículo 9? Olha só, 1 Coríntios 13, 9. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo de número 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será... Quando que vai acabar o que é em parte? Quando vier o que é perfeito, quando Jesus vier, irmão. Quando Ele nos levar para viver uma vida perfeita com Ele no céu. Lá acabou, irmão, acabou o choro. Amém? Não haverá, irmão, nunca mais, não vai ter morte, não vai ter dor, acabou. Então lá nós não vamos precisar dos dons de Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, aquilo que é em parte continua. Nós continuamos tendo os dons de Deus operando da mesma forma. Jesus continua curando. Amém? Os demônios continuam sendo expulsos pelo poder de Deus. Os milagres continuam acontecendo. Ele não mudou, eu creio nisso. Eu creio que um dia eu vou estar no céu, nunca mais vai ter uma doença, eu nunca mais vou precisar orar para ninguém ser curado.
Mas eu creio, olhem para mim, que enquanto nós estivermos aqui, aquilo que é em parte continua. E glória a Deus que a nossa parte é muito boa. Amém, irmão? A nossa parte é linda. Porque não há uma doença que não possa ser curada pelo poder de Deus. Não há um demônio que resista ao poder do nome de Jesus. Quando você fala, sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Diga amém. Então eu creio no poder de Deus. Quem crê no poder de Deus? Bom, essa mensagem agora, ela é principalmente para quem crê no poder de Deus. Mas até se alguém vai assistir em casa e diz, eu não creio, ainda assim eu digo para você, continua com a gente. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês agora uma oração que nós fazemos, aliás, algumas orações que nós fazemos e que algumas pessoas não entendem e até nos criticam. Amém? João capítulo 14, verso 13. João 14, 13. Vamos lá, por favor. Amém? Antes de eu falar isso aqui com você, eu só queria, não precisa abrir a Bíblia, tá? Só queria citar para vocês Filipenses 3:1. Filipenses, capítulo 3, verso 1, Paulo diz assim, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Regozijar é alegrar, amém? Se alegre em Deus. Olha para o teu irmão e fala, sorria, se alegre. Aí, olha só, Paulo fala, não me aborreço de escrever-vos as mesmas, e é o quê? Segurança para vós. O que eu vou falar aqui, alguns irmãos já ouviram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tem irmãos que já ouviram essa mensagem aqui, talvez dezenas de vezes. Alguns talvez tenham ouvido centenas de vezes. Provavelmente eu já devo ter ouvido, talvez, não sei se eu estou exagerando, mas o que eu vou ministrar para você hoje é uma coisa que eu já devo ter pregado e ouvido talvez mais de 100 vezes. Eu estou com Jesus há 23 anos. E eu prego essa palavra constantemente e ouço essa palavra constantemente. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, o senhor não cansa, não? O que eu vou pregar para vocês aqui hoje, eu não me canso. Na verdade, nada na Bíblia me cansa. Porque eu sei que tudo que a gente ouve, se eu já ouvi, eu vou ouvir de novo, eu sei que é para o meu bem, é para a minha segurança. Tem até uma coisa que eu falei aqui com vocês. Se um dia... Imagina que hoje, é um exemplo que eu tenho dado para a igreja. Imagina que hoje você esteja com uma dor, um problema de saúde qualquer. Você vai ao médico. O médico te dá um diagnóstico, ele diz, olha, esse problema é tal, e você vai tomar esse remédio aqui, ele receita. Você vai até a farmácia, compra o remédio, você toma aquele comprimido, não sei a forma de tomar, você toma, acabou o problema, você ficou bom. Passam-se 10 anos. Voltam os mesmos sintomas. Você vai e procura de novo. Doutor, você procura inclusive o mesmo médico. Imagina, o doutor está lá, está bem, está vivo, está forte ainda. Você chega, doutor, há 10 anos atrás eu procurei o senhor porque eu estava com uma dor assim. E olha, voltou. O médico vai te examinar, ele vai falar, ó, é a mesma coisa. Faz o seguinte, ele vai lá e receita. Quando você olha, é o mesmo, você vai reclamar com ele? Doutor, mas espera aí. Isso aqui eu já tomei há o quê? Há 10 anos atrás. Ele vai falar, beleza, vai lá e toma de novo. Amém? Olha para o pastor, você pode ter tomado o remédio há 10 anos atrás. Se você tiver que tomar ele hoje, você não vai reclamar. Agora, tem gente que ouve uma pregação, passa 10 anos, ela ouve de novo, porque é para resolver o mesmo problema, às vezes ela reclama. Você não entende, irmão, que é o mesmo remédio. E eu digo para você, o mesmo remédio que você toma, o médico toma também. Se o doutor ficar doente e ele for até o hospital, e ele procurar um outro médico, imagina um médico procurando outro médico. Isso acontece. Médicos também precisam de médicos. E eles vão até imagina, o doutor vai até o outro, e ele fala, olha, estou com tal problema. O médico olha e fala, é virose. Imagina, então, não sei, alguma coisa aqui. Faz o seguinte, toma tal remédio. Um médico receita o remédio para o outro olha e fala, peraí, mas isso aqui eu receito para os meus pacientes. O que o outro médico vai dizer? Tá bom, toma assim mesmo. O remédio que funciona para o teu paciente funciona para você. Não é porque você é médico que você tem um remédio especial. Irmão, a mesma coisa sou eu. Não é porque eu sou pastor, por exemplo, falando de mim, que eu tenho privilégio, não.
Se eu tiver uma dor de cabeça, eu vou ter que orar do mesmo jeito que você ora. Como é que eu ensino você? A dor de cabeça veio, você fala, demônio, pega essa dor e vai embora, sai em nome. Se eu sentir uma dor de cabeça, não adianta eu falar, Deus, eu sou teu servo, por que eu estou... Não, eu tenho que orar do mesmo jeito que você ora. O remédio que funcionou há 10 anos atrás é o mesmo que vai funcionar hoje. O remédio que funciona para o paciente é o mesmo que funciona para o médico, para o doutor. Amém, irmão? Esta palavra que vocês já ouviram, ouçam-na de novo. Que alguns talvez não ouviram, mas muitos ouviram. E alguns já ouviram muitas vezes. Essa palavra vai trazer saúde para você hoje, vai trazer cura, vai trazer vida para você, como trouxe em outros tempos da sua vida. João 14, verso 13... O Senhor Jesus diz assim, se pedir... João 14, 13, perdão. E tudo quanto pedirdes em meu, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, olhem para mim. Há anos atrás, o nosso missionário R.R. Soares, nosso pastor, glória a Deus pela vida dele, ele conta para nós que ele estava sofrendo com uma enfermidade. Ele chegou a ficar muito tempo como se fosse um resfriado que não sarava. E ele já era pregador do Evangelho, inclusive pregador de cura, de libertação, expulsava demônios. Deus usava ele. Mas aquele resfriado não sarava. Ele conta que um dia ele estava conversando com um irmão da igreja, e o irmão da igreja falou, pastor, missionário, eu estava com tal problema, o senhor orou e eu fui curado. E o missionário disse que dentro dele, é como se ele estivesse um pouco magoado com a situação. Ele disse assim, mas a minha doença Deus não cura. Às vezes tem gente que está assim. E ele estava dessa forma. Até que um dia ele recebeu nas mãos dele o livro O Nome de Jesus, do nosso irmão Kenneth Hagin. Que, irmão, se você não leu, você está perdendo muito, você tem que ler, que é uma revelação poderosa de Deus. O irmão Hagin, ele foi usado por Deus para falar sobre o poder do nome de Jesus, e você tem que aprender o poder do nome de Jesus. Só que o missionário disse que ele estava lendo o livro, e chega uma parte do livro que o nosso irmão Kenneth Hagin, ele explica que esse texto aqui, e tudo quanto pedirdes em meu nome, ele explica que a palavra pedir, ela não é o pedir de esmolar a bênção, não é o pedir de me dar uma esmola pelo amor de Deus, é o pedir de mandar, faça isso, faça aquilo. E quando o missionário leu isso, ele falou que isso, no primeiro momento, isso chocou ele. Ele falou, peraí, esse homem aqui está escrevendo e ele está dizendo que a gente pode mandar que algo aconteça. Vamos ouvindo com calma, tá bom? Ele está dizendo que nós podemos determinar, porque o texto original, ele diz, e tudo quanto mandardes em meu nome, e tudo quanto determinardes em meu nome. E o missionário foi e pegou uma concordância bíblica, que tinha do texto original do grego. O Novo Testamento originalmente ele foi escrito no grego, o grego koiné, e ele pegou aquela concordância e foi conferir com uma tradução que tinha para o inglês. Eu não sei se tem para o português hoje. Quando eu pesquiso no inglês ainda, mas é a concordância do Strong. O irmão Strong, ele foi um servo de Deus que ele era especialista nas línguas originais da Bíblia, e ele fez a tradução para o inglês. Então, quando o missionário foi e pegou o texto original lá e a concordância, ele viu que a palavra pedir, ela também pode ser traduzida. A palavra lá, traduzida para o inglês e, claro, traduzida para o português, ela significa determinar, exigir, mandar. Então, não é, olha para o pastor, não é o pedir da pessoa que fica na rua falando uma esmolinha pelo amor de Deus. O pedir ali é como se fosse o pedido do patrão. O patrão fala, fulano, vai lá e faz isso para mim. Só que você sabe que você não tem a opção de falar não, porque ele tem autoridade, ele manda em você e você vai e faz. Jesus está dizendo, tudo que pedirdes em meu nome. Só que a palavra pedir aqui significa mandar. Significa deter. Quando o missionário aprendeu isso, ele disse que ele fez uma oração. Ele disse que no lugar que ele estava tinha um espelho. Ele olhou no espelho e ele falou assim, diabo, você diz que eu não vou ser curado? Você está certo, eu não vou ser curado. Eu já fui curado pelas feridas de Jesus. E eu estou agora dando uma ordem. Pega esse mal, esse resfriado, vai embora. E diz que ele foi curado e nunca mais teve aquele problema. Por que eu estou falando isso aqui para você? A partir daí,
o missionário começou a ensinar a nossa doutrina da determinação, que é você fazer exatamente isso que nós acabamos de falar. Você chegar no problema, você chegar no mal e você dizer: mal, saia em nome, você não pede, você dá uma ordem, você determina, aconteça isso em nome. Só que daí, como eu disse a você, algumas pessoas escutam a gente falando isso e tem gente que fica horrorizada, com os cabelos em pé. Como é que pode? Eles vão dizer que a gente vai mandar Deus fazer as coisas. Pois é, irmão, em momento algum a gente diz que a gente manda Deus fazer qualquer coisa. Amém? Determinar não é falar com Deus. Determinar é falar com o mal, é falar com o problema. Eu gosto de explicar que determinar é falar com o monte. Em Marcos 11, versículo de número 22, eu gosto muito desse texto aqui, Marcos 11, 22. Primeiro, até antes de ler o 22, a gente volta um pouquinho antes, vamos no 12, Marcos 11, 12. Diz assim, ó: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe, uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo de número 14. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Aí o que acontece? A gente pula até o versículo 20, tá bom? Porque Jesus vai para Betânia, ele entra no templo, estão fazendo comércio no templo, ele expulsa os vendedores. Aí quando chega no 20, diz assim, ó, capítulo 11, versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as... Para um pouquinho. Um dia antes, Jesus está indo pelo caminho. Ele dormia em Betânia, e ele ia para Jerusalém. Betânia de Jerusalém não era uma distância muito grande, era uma caminhada de... Eu fiz uma vez um estudo, acho que era uma caminhada de menos de 1 hora. Então Jesus ele ia dormir em Betânia e ele ia pregar em Jerusalém. Betânia ficava perto. No caminho ele sentiu fome. Ele viu uma figueira, ele foi procurar fruto na figueira. A figueira não tinha fruto, a mensagem tem muita coisa aqui, mas não dá tempo da gente falar hoje. E ele amaldiçoou a figueira. Ele diz: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouvem Jesus fazendo aquilo, eles vêm. E Jesus não fica ali parado esperando para ver se acontece, ele vai embora. No outro dia eles estão fazendo o mesmo caminho. Amém? Anoiteceu, Jesus voltou para Betânia, mas estava escuro, então não viram nada. Talvez no mesmo dia já tivesse acontecido, mas eles não viram porque estava escuro. No outro dia eles estão voltando de novo. Foram dormir em Betânia e estão voltando para Jerusalém de manhã. E no caminho, os discípulos reconhecem a figueira que Jesus tinha amaldiçoado. E ela estava o quê? Seca. Os discípulos ficam tão espantados que eles dizem: mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou secou, está seca. E aí Jesus começa a ensinar. Ele poderia ter dito assim: isso aconteceu porque eu sou Deus, porque eu tenho todo o poder. E se ele tivesse falado isso, eu não duvidaria, você não duvidaria, porque ele é Deus. Amém, irmãos? Ele é o próprio Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse: a figueira me obedeceu porque eu sou Deus. O que Jesus vai dizer é mais ou menos o seguinte: vocês também podem fazer a mesma coisa se vocês fizerem do jeito que eu faço. Porque olha só o que Jesus fala, 22. E respondendo Jesus disse: tende fé em Deus. Primeiro segredo, irmão, a oração que Deus responde é a oração da fé. Deus não atende a oração do desespero, do medo, ai pastor, eu não aguento mais sofrer. O critério de Deus para Deus abençoar alguém é a fé. Amém? A Bíblia fala em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer ter resposta de Deus? Você precisa da fé. Hebreus 11:2 diz: por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Os homens da Bíblia que contaram bênção, não contaram porque eles eram especiais. Eles contaram, eles viveram testemunhos porque eles viviam pela fé. Amém? Aí no versículo, voltando lá para o nosso texto, no versículo 23, Marcos 11:23, Jesus diz: porque em verdade vos digo, que qualquer... Olha que lindo, irmão.
Não é só o pastor, não é só o obreiro, é qualquer. O sujeito ali está oculto, qualquer pessoa. Qualquer um de nós aqui pode fazer isso. Qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será. Irmão, vamos entender o texto? Jesus está dizendo, qualquer pessoa que disser a este monte, irmãos, irmãs, Jesus não mandou você falar com ele, com Deus. Ele disse, você fala com um monte. A oração aonde nós determinamos, ela não é uma oração dirigida ao Pai. Ela é uma oração que você faz em nome de Jesus. Lembra? A gente falou agora há pouco, João 14:13, e tudo quanto pedir. Você já entendeu que o texto lá significa determinar. E tudo quanto você determinar em meu nome. Jesus não está dizendo você determinar ao Pai, não. Você fala em nome dele, em nome de Jesus. Será feito para que o Pai seja glorificado. Então é para a glória do Pai. Mas não é uma oração dirigida ao Pai, é uma oração que você faz ao monte. E detalhe, como é que você fala com o monte? Vamos ver? Vamos lá, botando aqui, Marcos 11:23, vamos lá onde a gente estava. Qualquer que disser a esse monte, disser o quê? Ergue-te e lança-te. Como é que isso soa no teu ouvido? Você está implorando para o monte? Ô, seu monte, por favor, pelo amor de Deus. É isso? Como é que isso soa no teu ouvido? Não é uma ordem? Jesus não está dizendo para você dar uma ordem para o monte. Ergue-te e lança-te no mar. É exatamente o que nós estamos dizendo. É determinar, é mandar que aconteça. Você chega, irmão, para o monte. E esse monte, ele pode ser um monte literal. Eu creio que um dia alguém vai ter fé para olhar para um monte e dizer, sai daqui. E se Jesus falou, vai acontecer. Um dia um monte aí vai sair andando aí porque alguém mandou. Amém, irmão? Não sei se alguém já teve fé para fazer isso. Agora, essa palavra ela tem um significado espiritual. O monte, ele representa o seu problema, representa o mal que está na tua vida, representa o demônio que está tirando a tua paz. Você fala com ele como? Ergue-te e lança-te no mar. Ou seja, vá embora, suma daqui, saia em nome. Aí ele fala, se você não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Ainda completa no 24. Por isso vos digo, tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Se você pegar esse versículo na versão atualizada, ele vai estar escrito, crede que já receberam. Quando você ora, você tem que crer que aquilo já é seu. É como Jesus. Ele mandou a figueira secar, ele não ficou esperando para ver se ia acontecer. Ele sabia, falei, está resolvido. E ele segue caminho. Diga glória a Deus. Ele sabia, eu falei, já aconteceu. A pessoa que determina e acontece é aquela que fala já sabendo o que vai acontecer. Ela não tem dúvida no coração. Ela crê que se fará aquilo que ela diz. Amém, meus irmãos? Mas o que eu estou explicando para você hoje é isso. Determinar é falar com um monte. É falar com o problema. Determinar é falar com o demônio. Irmão, irmã, você não verá nenhuma vez na Bíblia. Você pode pegar a Bíblia inteira. Você não verá nenhuma vez na Bíblia Jesus ou os apóstolos dele orando por alguém possesso de demônio, expulsando o demônio. Você não verá nenhuma vez eles falando com o Pai. Jesus nunca pediu para Deus expulsar o demônio, nunca. Os apóstolos de Jesus nunca fizeram. A pessoa está lá possessa de demônio, você não vai ler nenhuma vez na Bíblia. Nenhuma. Paulo, Pedro, qualquer um deles olhando para o demônio e falando, Pai, tira esse demônio daqui. Porque essa pessoa... Você não vê isso nenhuma vez na Bíblia. Todas as vezes que alguém na Bíblia expulsou o demônio falando com o demônio. Falando com o demônio. Todas as vezes. Jesus nunca pediu ao Pai ajuda para expulsar um demônio. Ele falava com o demônio.
Ele dizia, cala-te e sai dele. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz que Jesus está na sinagoga pregando, e na sinagoga havia um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és o Santo de Deus. Aí a Bíblia fala que Jesus disse, cala-te e sai dele. E repreendendo Jesus disse, cala-te e o quê? E sai dele. Em algum momento aqui Jesus falou com o Pai? Jesus falou com o demônio. Ele falou com o diabo. Cala-te e sai dele. Todas as vezes é assim, irmão. Aqui aí alguém vai dizer, pastor, mas é Jesus. Mas quando os apóstolos faziam era a mesma coisa. Lá em Atos 16, quem escreve é Lucas. E Lucas está dando um depoimento, irmão, deles fazendo uma obra missionária. E ele fala assim, eles estavam lá em Filipos, e ele fala assim, e aconteceu que saindo, Atos 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem com espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18, diz assim, 18. E fez ela isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. O que a Bíblia diz, igreja? E na mesma hora saiu. Olhem para mim. Como é que Paulo expulsou o demônio aqui? A mulher aqui, a moça, ela está possessa de um espírito de adivinhação. E ela, durante muito tempo, ela fez isso. A Bíblia fala no versículo 18, que Paulo ficou perturbado. Paulo não aceitou mais aquilo, ele falou, chega. E a Bíblia diz que Paulo se voltou e então ele orou, Pai, essa moça está sofrendo tanto. Tira o demônio que está nela, diga glória a Deus. Foi isso, irmão? Como é que a Bíblia diz que Paulo fez, irmão? Ele se voltou, está escrito ali claramente, e ele disse ao Espírito, olha para o irmão e fala assim, Paulo falou com o demônio. Você expulsa demônio falando com o demônio. Você cura o enfermo falando com a doença. Dizendo a ela, sai em nome de Jesus. Amém, irmão? Era assim que Jesus fazia. Era assim que Jesus fazia. Era assim que os apóstolos dele faziam. Eu estava lendo essa mensagem e eu estava lembrando de uma coisa linda. Lá em João capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, lá no versículo 41, eu vou falar isso aqui e já vou terminar a pregação. Amém? Que o nosso tempo hoje não dá para continuar, depois a gente fala mais sobre isso. Olha só, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Versículo 42. E bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Irmão, aqui o Senhor nos ensina perfeitamente o que é a oração que eu estou falando para você agora. Jesus vai até Betânia agora para ressuscitar Lázaro. Irmãos, na porta do sepulcro tem uma pedra. Jesus manda tirar a pedra. Então Jesus, ele chega até a porta, a entrada do sepulcro, e ele faz uma oração ao Pai. Só que olhem para mim. Jesus não ora falando, Pai, ressuscita Lázaro. Pai, tira Lázaro do túmulo. Ele não faz isso. Ele chega à porta do túmulo e ele ora ao Pai fazendo o quê? Agradecendo. Vamos ler de novo? Versículo 41. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. 41. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. 42. E bem sei que sempre me ouves. Ele está agradecendo. Pai, obrigado. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Amém? Como é que nós oramos a Deus, irmão? Nós oramos ao Pai louvando, adorando, agradecendo. Diga amém. Você pode pedir ao Pai algumas coisas que você precisa. A Bíblia fala que você pode pedir sabedoria.
Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago fala, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém? Aí você pede, Pai, me dá sabedoria porque eu preciso. Diga amém. Mas na hora de mandar o mal sair, na hora de determinar que o milagre aconteça, aí você não ora ao Pai implorando o milagre. Ele orou agradecendo ao Pai porque ele falou, Pai, o Senhor sempre me ouve. Diga amém. E aí como é que Jesus ressuscitou Lázaro? Vamos ler? E tendo dito isto, clamou com grande voz. O quê? Lázaro. O que é isso, irmão? O que é isso, igreja? Isso é uma ordem. Vocês entenderam a diferença? Ele orou ao Pai agradecendo, louvando. Quando foi para o milagre acontecer, Jesus deu uma ordem. Ele foi lá e gritou. Ele gritou para lá, Lázaro, volta, vem. Eu estou mandando, vem para fora. E Lázaro saiu. 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com farsa. Ele estava igual aquelas múmias do filme. Mas saiu vivo, diga glória a Deus, ressuscitado. Aí Jesus mandou desligar ele, soltar ele, amém? E o Lázaro, glória a Deus, o Lázaro foi ressuscitado. Irmão, tendo dito isso, eu quero que você entenda. Determinar é isso. É mandar que o milagre aconteça. Mas você não manda a Deus. Você fala com o problema. Quem entendeu, diga amém. Às vezes você fala até com o doente. Você fala, levanta e anda. Em Atos 14, Paulo fez isso. Ele estava, versículo 8, ele estava na cidade, tinha um homem coxo. A Bíblia diz que ele viu que o homem tinha fé para ser curado, ele deu uma ordem. Paulo disse assim, versículo 10, acho que é o 10. É Atos 14, 10? Atos 14, 10. É isso mesmo. Paulo disse, levanta-te direito sobre os teus pés. Na mesma hora o homem levantou, foi curado. Diga amém. Paulo não orou, Pai, cura esse homem. Ele determinou, levanta e anda, rapaz. Na mesma hora o homem levantou. Diga glória a Deus. Isso é o que nós ensinamos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora, é claro, irmão, é óbvio que nós nunca vamos mandar Deus fazer nada. A oração a Deus, ela é uma súplica, é uma adoração. Amém? Nunca uma ordem. Ele é o Senhor. Diga amém. Mas nós nem precisamos pedir para Deus fazer nada, porque Ele já fez, Ele já nos abençoou. Agora nós temos que usar o poder de Deus e crer no milagre. Quem entendeu, diga amém. Depois a gente fala mais sobre isso. Deixa eu explicar uma coisa importante para você, rapidinho. Irmão, acabamos de falar que Jesus ressuscitou Lázaro. Diga glória a Deus. E o Lázaro está vivo aí até hoje. Diga amém. Amém? Vocês já viram Lázaro aí, irmão? Andando por aí? Olha para o pastor. Jesus ressuscitou o Lázaro e o Lázaro, algum tempo depois, a gente não sabe se foi mais 10, mais 20, mais 30 anos, um dia Lázaro morreu. Irmão, todo milagre que acontece aqui agora, ele é apenas um adiamento do inevitável. Um dia eu vou partir, um dia você vai partir. Você está com uma doença terminal hoje, pastor, eu posso orar por você e você ser curado. Mesmo assim, você tem que entender que você vai viver mais 10, 20, 30 anos, um dia você vai partir. Então, o maior milagre não é a cura. A cura é maravilhosa. Mas o maior milagre é a salvação. Porque eu posso orar para você ser curado hoje, mas um dia, de um jeito ou de outro, você vai. Amém, irmão? Vai chegar um tempo, e eu não estou dizendo que você tem que estar doente para morrer. Uma irmãzinha nossa em São José dos Campos, pessoal, a avózinha de 100 anos da igreja, um dia ela reuniu a família dela, ligou para os filhos e falou, eu quero todo mundo aqui em casa. Eu quero todo... Não, tem que ser hoje. Juntou todo mundo. Juntou filho, neto, juntou todo mundo. Ela estava bem, lúcida. Reuniu a família e disse assim, olha, Jesus ele me revelou que ele vai me levar hoje. Então, e ela bem, não estava doente, estava com dor. Ela estava bem. Ela começou a pregar um por um, falando assim, você, fulano, você está desviado da igreja, você tem que voltar, você tem que se converter. Começou, irmão, a pregar para os netos, para os filhos. Deu a palavra para todo mundo. Terminou de pregar, ela fez uma oração por eles. Orou por todo mundo. Terminou de orar por todo mundo, ela falou, agora vamos cantar uns corinhos? Começou a cantar, o nome de Jesus. Enquanto ela estava cantando, ela só fechou o olho e partiu. Sem uma doença, sem uma enfermidade. Cumpriu o tempo dela. Diga amém. Você não precisa, irmão. Você não precisa ficar enfermo, arrebentado para ir embora. Você pode ir simplesmente Jesus falar, vem meu filho, vamos. Amém. Que assim seja, diga a glória a Deus. Se você perguntar para mim, pastor, como é que o senhor queria ir embora? Ah, pessoa, que maravilha, irmão. Eu chego aqui, eu prego para vocês,
Eu termino de pregar e eu chamo alguém, irmão, vem cá, faz uma oração, irmão, louva aqui, eu sento ali atrás e Jesus me leva. Oh, que maravilha. Pensou, irmão? Quando vocês olham aqui, o pastor Alex não está aqui mais não, vamos continuar o culto aqui, aleluia. Ele já está melhor que nós, ele está lá no céu. Amém, irmão? E você sabe que tem muitos servos de Deus que partiram assim, amém? Agora, irmão, se alguém passar por um pouquinho mais de luta para ir embora, não é que essa pessoa é fracassada, é a vida, amém? O que eu quero que você entenda é, a cura é uma benção, linda, maravilhosa, mas de nada adianta eu orar por você ser curado hoje para você ir para o inferno amanhã. Se arrependa do seu pecado, entregue a sua vida a Jesus. O melhor de Deus para nós é o céu, amém? Sentado onde você está, coloca a mão no coração, fecha os olhos. Pai, eu oro. Há pessoas aqui nessa reunião que precisam, meu Deus, da salvação, do perdão dos pecados. E eu estou pedindo ao Senhor agora, salva, Pai. Salva teus filhos e filhas que aqui estão. Fecha os olhos, por favor. Senhor, tem pessoas que estão agora arrependidas, orando e dizendo, Senhor, perdoa o meu pecado. Eu tenho caído, eu tenho andado errado. Eu tenho andado, meu Deus, em falha com o Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor, nesse momento, perdoa todos que pecaram, caíram. Salva, meu Senhor, aqueles no nosso meio que têm andado longe do teu caminho, longe da tua presença. Senhor, não há nada mais lindo do que ser de Jesus. Não há nada mais lindo do que a salvação. Eu quero a salvação. Eu quero o céu. Irmão, ore a Deus agora, para você poder ir para o céu. Ore a Deus agora para que você possa receber a salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, é só você pedir a Ele, salva-me. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, aleluia. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Aleluia. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluias. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia eu senti meu pecado, mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele
Quão ditoso então este meu coração, quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus, que levou meu Jesus a morrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Eu quero ouvir a voz da igreja. Foi na cruz, foi, aleluia, onde um dia eu vi meu pecado castigado. Foi ali pela fé, foi que meus olhos abri, e agora me alegro em sua. Eu quero ouvir a igreja. Foi na cruz, foi onde eu meu foi ali pela fé, foi meus olhos abri, e agora me alegro em sua. Irmão, receba a salvação agora. Receba o perdão do pecado em nome de Jesus. O Pai colocou em Jesus todas as suas enfermidades, todas as suas dores, para que você tivesse saúde, e colocou nele o seu pecado. O Senhor Jesus nunca foi pecador, mas ele se fez pecado. Pecador não. Ele se fez pecado para receber o meu castigo, o seu castigo, a fim de que você recebesse a salvação. Receba agora. Aí onde você está, irmão, entregue a sua vida a Jesus. Você não precisa levantar e vir aqui na frente. Aí onde você está, você levanta a sua mão e você fala para Ele: Senhor, me salva. Você fala para Ele: Senhor, eu te entrego a minha vida. E é hoje, irmão. É hoje, irmã. É agora. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Oh, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, cantem. Meu amigo, hoje tu tens vida ou morte, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde.
Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. É hoje. É hoje. Louco. E se essa noite pedirem a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Oh, aleluia, aleluia. Labashuri me clama na. Ah, meu irmão, o perdão de Deus está sendo derramado sobre a igreja agora. Aleluia. Salvação de Deus está sendo entregue. Aleluia. Faça igual Jesus agora, irmão. Levante as mãos e diga: Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouviu. Agradeça agora, diga: obrigado, Senhor. O Senhor está ouvindo a minha oração. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Se levantem agora. Todos levantem as mãos. Aleluia. Foi na cruz. Foi onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Foi ali que meus olhos, aleluia. E agora de todo o coração, igreja, levante as mãos, aleluia. Oh, glória a Deus. Há uma unção de Deus sendo derramada nesse lugar. Oh, glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus da igreja? Todo mundo bem forte. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu, aleluia, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram. E agora me oh, aleluia. Irmão, Ele abriu seus olhos hoje. E agora você tem vida. E você não precisa viver com esse mal que está te atormentando, irmão. Essa dor, essa enfermidade já foi colocada sobre Jesus lá na cruz. Jesus Cristo te dá saúde. Levante as mãos e repita comigo. Diga: meu Deus, muito obrigado. Diga: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Diga: agora eu vou usar o teu poder. Diga assim: e este mal, diga, todo mal que está na minha vida, diga, vai sair. Diga, vai sair. Coloque as mãos na cabeça e diga: toda enfermidade, toda dor, diga assim: todo mal, agora saia, saia, em nome de Jesus. E agora, homem de Deus, mulher de Deus, não importa se você é pastor, se você é obreiro, Jesus quer te dar saúde. Receba agora em nome de Jesus. Manda essa dor embora, manda essa enfermidade. Você pode determinar em nome de Jesus. Você fala com a doença, você fala com o mal. Diga: mal, sai do meu corpo agora.
Manda essa dor embora, essa diabetes, essa pressão alta, esse caroço, esse nódulo, esse mioma, a depressão, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico, a alergia, a infecção, a inflamação, o vírus, a bactéria, todo mal agora vai dizendo: sai, sai em nome de Jesus. Coloca a mão em cima dessa ferida e determine agora, diga: fecha a ferida em nome de Jesus. Diga: feche agora em nome de Jesus. E aonde houver um demônio, aonde houver um espírito maligno, uma obra do diabo, um demônio que foi até mesmo mandado para fazer a pessoa sofrer, ficar doente, eu digo: sai. Sai da família, sai do casamento, sai do marido, da esposa, o vício do cigarro, da bebida, da prostituição, da pornografia, toda obra do diabo, agora sai, 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 em nome de Jesus. Agora receba a bênção. Já é sua, segura, toma posse. Diga: eu tomo posse da bênção, eu recebo a vitória. Quem crê na cura começa a glorificar a Deus, diz: eu estou curado. Se você crê no milagre na sua família, levanta as mãos e começa a declarar: minha família abençoada. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vamos agradecer a Deus, irmão. Vamos louvar o Senhor. Pode dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Oh, aleluia. Ele é o meu Deus. Não há outro como Ele. Oh, não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o meu Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga aleluia, diga aleluia, irmão. Debalabasiri me canta, alabaxebalaba. Oh, alamandalamansiri balabala canturi balabalabaxebalabalaba. Aleluia. Oh, meu Deus do céu, isso, adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, obrigado, meu Deus. Nós te damos glórias, nós te damos glórias, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te bendizemos. O Senhor é Deus e não há outro, não há outro. Para o seu louvor, toda a igreja cante, cante. Para o seu louvor, é para a honra dele, é para a glória dele. Para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Ele criou os céus, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, criou o sol e as estrelas. Diga: tudo ele fez, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou, tudo formou. Declare para o seu louvor, para o seu louvor. Meu Deus, levanta as mãos para o seu louvor, para o seu louvor. Declare, igreja, para o seu louvor, para o seu. Oh, glória a Deus, para o seu louvor. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Aleluia. Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu sei que Deus encheu esse lugar aqui de milagres hoje.
tenho tempo para pegar testemunho por testemunho, mas só para a câmera pegar bem bonito assim, para ficar bonito assim, levanta a mão assim, quem está bem depois da oração, quem foi curado, o pastor estava com uma dor aqui, saiu, faz assim, ó, quanta gente, diga glória a Deus. Vamos